Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar dessa rodada importante do Campeonato Brasileiro, que fez com que algumas equipes se mantivessem no lugar onde estão, outras subissem, ganhassem posição. Uma aí saiu da zona de rebaixamento, colocando outra, e estou falando de times gigantes, né? Um gigante campeão da Copa do Brasil sai do Z4 e bota um bicampeão mundial. Olha, a gente vai falar muito dessa rodada de Campeonato Brasileiro, que tem como destaque, é claro, a manutenção da liderança do Palmeiras sempre do mesmo jeito. Aquele líder que incomoda. E por que incomoda tanto? Porque joga pouco futebol vistoso, porque não encanta. É o líder nota 6. É o que tira sempre nota 6, mantendo a média, faz o que tem que ser feito, não é brilhante. O Palmeiras não é um líder brilhante. É aquele time que não tem aquela cara de campeão, que do jeito que joga parece que em algum momento vai ratear, né? E na vice-liderança tem dois times ali com a mesma pontuação, só que nos critérios de desempate segue o Flamengo na perseguição ao Palmeiras, lembrando que ainda teremos Flamengo e Palmeiras, antepenúltima rodada desse turno, e pode decidir muita coisa, né? Inclusive a liderança, porque nesse momento o Palmeiras tem 6 pontos de diferença sobre o Fluminense com o mesmo número de jogos, e 6 pontos de diferença sobre o Flamengo com um jogo a mais, e ainda haverá Palmeiras e Flamengo. Então o Flamengo pode tirar uma diferença de 3 pontos no confronto direto contra o Palmeiras e no jogo a menos que tem contra a lanterna Chapecoense. A liderança pode mudar de mão aí, né? Pode mudar de braço. Mas enfim, vamos lá. Falando primeiro do Flamengo, sinceramente, se eu fosse o pessoal lá da SAF do Atlético Mineiro, eu mudaria o nome dessa arena, que não faz sentido esse papo de Arena do Galo, né? Arena MRV, Arena do Galo. Bota logo a Arena do Urubu, porque o campeão dentro do estádio é o Flamengo. O Flamengo não perde para o Galo desde que o estádio foi criado. O Atlético Mineiro nunca venceu o Flamengo. E olha, ontem passou longe, gente, mas passou muito longe, tomou um vareio do início ao fim. Logo no início do jogo, Pedro fez 1-0, resultado final 4-0, zero problema para o Flamengo conduzir esse jogo. Leonardo Jardim, mais cedo do que se esperava, para desespero dos rivais, vai conseguindo manusear e muito bem esse time que está chegando ali mais perto daquilo que a gente sempre imaginou que fosse o lugar do Flamengo. Um 4-0 sobre o Galo, esse Galo que está perdido, né? Troca treinador, tira jogador, Hulk ontem tirado do jogo, já retoma negociações com o Fluminense, né? E ao que parece, realmente o Hulk deve sair no meio do ano. Não tem mais clima, o Atlético Mineiro tecnicamente não é um primor e parece mais uma vez que não vai figurar entre os primeiros colocados. Já é o segundo ano seguido, desde a final da Libertadores, que o Atlético Mineiro fica ali na zona da Sul-Americana, disputa a Sul-Americana, está disputando Sul-Americana mais uma vez. Enfim, a mediocridade do Galo acho que vai muito além da troca de treinador, né? Talvez a gestão seja o grande problema. Bom, o Flamengo tem nada a ver com isso, meteu um 4-0. Palmeiras e Bragantino. O Red Bull Bragantino, que estava ali entre os 8 primeiros, né? Com a derrota dentro de casa para o Palmeiras. E olha que o Red Bull Bragantino sempre engrossa o caldo contra o Verdão. Sempre engrossa o caldo. Mas dessa vez deu Palmeiras 1-0, vitória magrinha, que foi suficiente para manter a diferença de 6 pontos para Flamengo e Fluminense, nas condições que eu já falei, né? Com o Fluminense, o Palmeiras está tranquilo, porque são 6 pontos e o jogo que tinha entre Palmeiras e Fluminense já foi do turno, né? O Palmeiras venceu por 2-1. Palmeiras, apesar da vitória magra, faz aquilo que se espera do Palmeiras, que é jogando um futebol muito objetivo, muito eficiente, uma defesa muito eficiente. O Palmeiras, como sempre, levando poucos gols,
na liderança do Campeonato Brasileiro sobre um time que vinha na 8ª colocação, agora perde a posição. Red Bull Bragantino, com a derrota, perde a 8ª posição para o Botafogo, agora está em 9º, e o Palmeiras se mantém na liderança do Brasileirão, mesmo sendo esse time burocrático, né? Nota 6. O Fluminense ontem foi no sufoco, hein? A Chapecoense, lanterna do Campeonato Brasileiro, deu um trabalhão para o Fluminense. O primeiro tempo morno, 0-0. O Flu abre o placar com o Savarino de pênalti, a Chape empata e o John Kennedy vai, no final do jogo, aí, garantir a vitória para o Fluminense. Segunda vitória seguida do Tricolor, havia vencido o Santos na Vila Belmiro, amenizando aí o que se desenhava ser uma pequena crise no Fluminense, enfim. Na Libertadores, que agora vai precisar, nessa semana, retomar rumos, né? Porque no Brasileirão o rumo do Fluminense está muito certo. É tentar ali, como eu falei para vocês, é o azarão da briga pelo título e beliscar a vaga direta na Libertadores do Fluminense, que está todo ano na Libertadores da América, quem diria, já há um tempo, né? Os resultados do domingo, né, colocaram o Atlético Paranaense no G5. Começou perdendo para o Vitória, virou para 3-1 dentro da Arena da Baixada, e o Campeonato Brasileiro tem um novo artilheiro, né? O Danilo do Botafogo vinha na ponta, né, com o Carlos Vinícius do Grêmio. Agora o Viveiros do Atlético Paranaense é o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols. E olha, um assédio total pelo Viveiros. Tem muito clube querendo o jogador e o Atlético Paranaense resistindo. Achou o Viveiros aí muito bem achado. O scout do Atlético Paranaense trabalhou muito. Alguns clubes focaram no Renestrosa, focaram em outros jogadores que não tem nem metade da bola que tem o Viveiros, né? E o Atlético Paranaense vai colhendo os frutos, fazendo um campeonato bom, na 5ª colocação, à frente, por exemplo, do seu arquirrival Coxa, que perdeu ontem para o Grêmio deu um salto aí na tabela, né? E o Campeonato Brasileiro vai se desenhando do jeito que nós imaginávamos, né? O São Paulo, que tinha vencido o Mirassol, fecha ali o G5, com Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense. Logo atrás, Bahia, que deu mole, empatou em casa com o Santos, o Coxa, o Botafogo, que vem chegando, né? Já está aí há 8 jogos sem perder. O Botafogo vem chegando, tem um próximo jogo contra o Remo. Vamos ver, pode ter modificação na classificação já na próxima rodada. Eu fico por aqui, um beijo grande a todos vocês que acompanham o Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!